Fazer um teste aqui com um novo programa para gravar vídeo. Interessante que ele já deu até um cronômetro aqui, eu não tinha visto, então eu posso cronometrar os vídeos, né? Provavelmente tem essa configuração que eu posso cronometrar os vídeos para definir um período de tempo, né, do mesmo. Então, começar aqui. Como se eu estivesse fazendo um vídeo do zero. Testar aqui o áudio, né, da minha voz, velocidade, ritmo do vídeo, fazer aqui como se eu estivesse fazendo um vídeo completo. Então, enfim, o preço teve uma mudança de estrutura, tanto analisando a linha do horizonte, que foi rompida, do horizonte não, né, no caso do ângulo, que foi rompido, e agora do horizonte, ela não rompeu, mas ela renovou a máxima anterior. A princípio, demonstrando uma falha de rompimento. Características interessantes. Em tempo, Fibonacci de tempo, o preço fez 1:1, bem próximo do 1:1 de tempo aqui. Então, quando puxamos uma Fibo de tempo, vocês podem ver que é o 1:1 essa linha cinza. O preço fez a máxima um dia posterior ao 1:1 de tempo aqui, num zigue-zague. E aqui também, quando pega a máxima, né, e a mínima, o preço ele cravou o topo no dia que fez 1:1 de Fibo. Então, assim, mesmo sendo uma correção longa, bastante tempo, quando você pega as proporções, né? Então, aqui a correção ela teve esse período aqui, um período muito maior, caso esteja confirmando a 4. Mas o que a gente vê de característica? A gente vê um impulso, né? Uma subida forte e uma subida lateral. Tempo curto, um tempo longo. Existe alternância em tempo semelhantes, no sentido de terem feito proximidades de 1:1 de tempo, que permite que isso aqui seja o que a gente tem esperado, mesmo essa durabilidade de tempo. Um preço ter feito 1, 2, 3, e o 4 que esperávamos aqui para o 5, né? Esperávamos aqui, ele em tempo ainda faz, no sentido do tempo corretivo, ele ainda faz sentido existir e estar aqui, possivelmente aqui, para essa última batida de queda e confirmando uma queda em 5 ondas que, nas minhas contagens, seria uma finalização de queda do ciclo e de um bear market para uma nova alta que eu espero uma queda posterior muito brusca, muito acentuada e muito forte. Então, ok, explicado aqui a nível de tempo. A nível de força, quem me segue sabe que eu respeito linhas de tendência que façam sentido. Essa linha de tendência ela parece fazer sentido, porém o contexto me diz ser mais provável uma queda em 5 ondas. Então existe uma quebra de tendência de ângulo, existe. Ela precisa ser levada em consideração. Porém, quando eu analiso o tempo maior, que eu venho falar nos vídeos, né, passados, que é o 1:1 do ciclo, o 1, 2 do ciclo, né, que é a linha de tendência é essa azul.
o preço ainda não chegou lá para dizer que se reinseriu dentro da tendência do ciclo que estava vigente. Então, o preço, quando quebrou, ela caiu forte, testou por 3 vezes e retomou a queda. Retomou a queda e agora está tentando, né, confirmar uma nova alta. Porém, ele não chegou nem próximo ainda da linha de tendência quebrada. Então, ainda a nível do ângulo maior, a tendência de baixa ela permanece. Ele não retomou para dentro do mesmo. E quando eu pego a da queda, também para o Pitfall, ele quebrou, né, aqui o 1 para 1, mas porém na queda ele também tinha quebrado o 1 para 1, que é essa área aqui. Aqui ele atingiu essa área, aqui ao quebrar ele está dentro dessa área, que foi a área que ele fez fundo, né, de onda, possível onda 3, onde ele está trabalhando, talvez fazendo o topo de possível onda 4 para queda. Ocorrendo, ele estará fazendo uma projeção semelhante em Pitfall, né, dentro da mesma área, a batida final de queda. Bem, o 1 foi no 1 para 1, então uma queda, se for rápida, nós podemos ainda ver até o final desse mês, quem sabe, patamar dos 70 mil. Dependerá da velocidade da queda, caso ela esteja vigente. Então vou tirar aqui os pitfalls, né, o ângulo, e vou colocar aqui agora a estrutura. Então, a estrutura que pode estar vigente, ela é lateral, eu vejo essa. No diário nós podemos ver que aqui foi o maior concentração de volume, o fechamento foi nessa linha vermelha. Então o preço hora nenhuma fez a redistribuição clara no sentido de pós-fundo, uma alta, isso ele fez. Como se fosse um ABC, uma batida de queda forte, ele fez, só que ele não captou as mínimas, que a queda foi forte. Porém, ele captou a mínima do volume. Então, sim, ele captou a mínima do volume. Posteriormente, ele fez um movimento de alta. Aqui ele fez um movimento de alta. Um de queda que não capta mais o fundo. De queda, bem semelhante. Por que eu estou com 2 gráficos? Porque eu estou vendo uma estrutura redistributiva possível, porém com características semelhantes à da distributiva, que é a mesma coisa, só para entender. Igual, por exemplo, aqui, uma subida como se fosse uma subida de 1, 2, né? Que formaria um ABC aqui. Aqui, no caso, um ABC. E foi o que aconteceu, um ABC, formando o T, captando as máximas, voltando sem captar as mínimas, da mesma forma que ocorre aqui. Aqui é uma subida mais forte, aqui não, uma sobe, que foi o que aconteceu, lateraliza, que foi o que aconteceu, formando aparentes várias ondas 1, 2, combos corretivos, e até que o preço sobe forte. Aí sim o preço subiu, semelhante a isso aqui, capta as máximas, aqui também capta as máximas, foi o que aconteceu, ele captou máxima, e aí ele volta para dentro do range. Bem, a nível de estrutura é possível que o topo já tenha sido formado, principalmente por ter cavado em 1 para 1 de tempo corretivo aqui. O mesmo tempo dessa alta foi o mesmo tempo dessa alta. E a partir daí o preço começar a demonstrar fraqueza. Então aqui o preço ele tende a cair, faz uma nova subida, ele cai até a projeção para o topo
do BK, sobe até a projeção dos UT. Ele subiu e veio até o UT, para depois cair novamente, vir abaixo e ficar trabalhando abaixo do BK. Bem, o preço, se ele confirma essa queda aqui como sendo a primeira, ele precisa vir agora bem mais abaixo e ele não voltar acima daqui, né? Olhando por esse. Porém, por esse, ele tem uma estrutura mais lateral. O que acontece? Enquanto ele não perder o patamar dos 0,50, 0,38 a 0,50, que é onde o preço está, ele está no 0,38, e no caso de 1,2, ele está já na área do 0,50, o preço ainda há chance de alta, né? Ele precisa perder essa zona, porque alvos de Boeck, que é para continuidade de alta, elas tendem a ficar dentro do 0,5 a 50. O mais comum é ir acima para testar, né? Aqui foi muito, ele só captou a liquidez e caiu. Mas não pode desconsiderar. Aí em Elliott eu vou mostrar o que eu acho aqui que está acontecendo e onde seria essa invalidação. Então, caso esteja distributivo, o preço pode já estar no processo de aceleração, que trará o preço em algum tempo com uma velocidade maior para a zona inferior novamente, para uma consolidação e queda final, onde teremos uma visão melhor de áreas-alvos, né? Posteriormente, de possíveis áreas-alvo. Né? A nível de liquidez, nós já temos uma ideia, né, dessas possíveis áreas-alvo. Tô acostumando aqui com o vídeo ainda, com esse formato. Não estava querendo aceitar ali, pegou. Mas ela tenderia a trabalhar, caso o topo seja aqui, entre 77 a 72 mil dólares aproximadamente. Existem outras formas de ver isso. Descobrir o alvo, né, que é uma forma que eu uso como área antecipativa de alvo. Então, sim, a batida pode estar na play. Então, agora a nível de estrutura foi olhado, vamos passar para Elliott. Em Elliott aqui, 1, 2, 3, 4, 5, uma onda 1, ó, A, né? Se for alta é 1, 2 e possivelmente uma nova 1, 2, né? Mas se for corretivo, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, 1, 2, aí em tempos menores deve não, fica melhor de visualizar. No qual o preço fez 1, 2, existe forma de ver esse 1, 2 por aqui, no qual o preço fez topo ou ainda falta um topo para essa queda. No caso, isso seria 1, 2 e 1, 2 de alta, e se for queda, A, B, C, seja com topo formado ou mais um topo para essa queda. Onde está invalidar uma confirmação mais clara do que o preço em si, ele já fez topo e provavelmente irá cair. Ele precisa invadir essa área da 1 aqui, que está hoje nos 90.559. Ele tocar essa área aqui, ele está invadindo a área da 1, o que possibilita uma contagem concluída de 1, 2, 3 em algum ponto, 4, 5 aqui. Caso contrário, ainda há a possibilidade do preço estar assim
em um processo de onda 4 que ele está trabalhando na região ainda de 0,38, próximo de 0,5, que é um risco, de onda 4 para uma 5, para depois somente vir a cair. Então é isso, o preço ainda está indefinido. Vejo possibilidades que confluem para